A gente vive um momento de pandemia, a gente fica dentro de casa. Nesse momento, muitos dos nossos sonhos, muitas das coisas que a gente planejou no início do ano, essas coisas provavelmente pararam, estagnaram por causa do momento, certo? E às vezes por parar, a gente acaba começando a pensar em desistir. Começa a pensar, será que eu devo fazer isso mesmo? Talvez antes da pandemia você já estava correndo atrás de algo, mas algo não dava certo de jeito nenhum. E o seu sentimento já foi começando a ser de desistir. Talvez você tenha lutado pelo teu casamento, mas as coisas não andam. Você tenta, mas as coisas não dão. Talvez você tenha tido problemas com seu filho dentro de casa. E você está tentando, poxa Deus, eu preciso de uma forma para trazer o meu filho de volta. O caminho que ele está entrando não é bom. E você está tentando isso há algum tempo, mas você não tem tido resultados. A gente passa por diversas áreas da vida que acontecem isso. Eu, como líder de jovens e ainda um jovem, você vê muitos problemas acontecendo também na vida de jovens. Jovens que estão em busca do primeiro emprego e mandam currículo e nada acontece, ninguém chama, faz entrevista e ninguém contrata. Talvez está em busca de um namorado, de uma namorada, mas a pessoa conhece uma outra, mas não dá certo. Talvez você tenha tentado uma bolsa na faculdade e também já fez diversas provas e não consegue. E às vezes essas frustrações de a gente tentar e não conseguir, vai começando a criar um desejo dentro da gente de desistência. De parar com tudo e falar, não, eu não quero mais, eu não vou tentar mais. Já tentei e não consegui, então para mim chega, eu estou esgotado. Essas coisas acontecem na nossa vida. Mas a gente não pode desistir. Você pode até pensar, com o seu cansaço, com a sua dor, você cansar de tentar. Porém, a desistência, ela não pode ser uma opção na nossa vida. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí na tua casa, em João 5. E a gente vai ler do versículo 1 ao 9. A gente vai aprender com um homem que há muito tempo sofria e tentava e não conseguia o que ele queria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então João 5, do 1 ao 9 diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, faziam 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Aqui a gente vê a história de um homem que ele vivia dentro de um tanque. Esses tanques eram muito comuns ali na região de Israel, porque
Naquela época existia um ritual de purificação, então as pessoas entravam ali para se purificar. Porém, ali naquele tanque em Betesda, acontecia algo em que as águas se mexiam e o primeiro que caísse na água era curado. O texto ainda vai falar que um anjo do Senhor descia e agitava as águas. Nós não temos como saber se esse fato é realmente divino ou se ele era apenas uma crença da época, porque esse versículo ele foi adicionado posteriormente para justificar o que estava acontecendo. O escrito de João não traz esse texto, então não tem como saber a procedência, se ele era divino ou se ele era apenas uma crença daquele tempo. E ali naquele tanque em Betesda, haviam muitos doentes, porque eles viam ali uma oportunidade de ser curado. Mas aí Jesus, ele vê um homem que estava há 38 anos naquela situação. Talvez lendo, você não veja a situação como era crítica para aquele homem. Mas se você parar para pensar, 38 anos é muito tempo. Eu não cheguei aos 38 anos ainda. Então imagina a situação daquele homem. 38 anos é uma vida. Uma vida em uma maca, em que todos os dias, quando a água se mexia, ele ia até lá para tentar entrar na água. E ele era coxo, ele tinha um problema, ele não conseguia andar. Então ele precisava de ajuda para chegar até o tanque. Então quantas vezes as pessoas não ajudavam e ele precisava ir rastejando até o tanque? Para ele a vida era muito mais difícil. Para um cego ele era apenas andar. Quando ele escutava que as pessoas gritavam, ele pulava. Um mudo conseguia ver. Agora um paralítico ele não conseguia andar, ele não tinha rapidez de entrar na água. Então imagina aquele homem vivendo 38 anos, uma vida, tentando entrar na água para ser curado e não conseguia. E aí a gente imagina a situação, será que ele era coxo desde criança, desde quando nasceu? E aí ele está 38 anos nessa situação, ou se ele ficou coxo posteriormente. E aí o problema não é que seja pior, mas o tempo é maior de vida daquele homem. E 38 anos tentando, dá para imaginar você numa situação dessa, 38 anos tentando ser curado e não consegue? E a gente, quantas vezes em questões de meses, porque a gente teve 2 falhas, por causa de 2 meses que a gente tentou fazer algo e não conseguiu, e o nosso sentimento é, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não vou mais tentar, para mim chega, desisto. Passa 1 ano, você tenta fazer o que você precisa. Passa 2 anos, você tenta fazer o que você precisa, mas você não consegue. E logo você já começa, não, Deus não me ama, Deus não quer me ajudar, é assim mesmo que eu vou viver, e pronto, desisto. Aquele homem ficou 38 anos tentando, e ele não conseguia. 38 anos. Hoje a gente vê jovens aí, já vi em diversas situações, jovens que estão à procura de um parceiro, de uma namorada, de um namorado, e o cara tenta com a primeira pessoa que ele vê e conversa, não dá certo, ele já fala, não, para mim chega, não quero mais, para mim chega. Ou ele até começa um namoro e aí não dá certo, e ele fala, não vou mais, não quero mais, é assim que acontece,
você namorar outra pessoa é sempre assim, e para mim chega, não vou mais namorar e vou viver solteiro para a vida inteira. Você está correndo atrás do teu casamento, quer salvar o teu casamento de qualquer jeito. E você está tentando, não consegue, e logo você fala, quer saber, eu vou me divorciar. Chega, eu não aguento mais viver com essa mulher, não aguento mais viver com esse homem, para mim chega. E logo pensamos em desistir. Esse sentimento de frustração é muito normal em nossas vidas. A gente vê isso com um dos maiores profetas da Bíblia, que foi Elias. O cara já estava entrando em desespero. Estava lá confrontando o rei de Israel, por fazer coisas erradas. E a mulher dele atrás, a mulher do rei atrás dele para querer matá-lo. E o cara já queria desistir, já pediu para Deus, Deus, me leva embora, me mata, não aguento mais. Esse sentimento de frustração é normal. Nós somos humanos. E essas coisas acontecem. Mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que desistir não é uma opção. A gente precisa tentar e tentar mais uma vez. Tentar. Aquele homem por 38 anos, imagina o que não se passava na cabeça dele. Talvez ele tenha tentado desistir no primeiro ano. Talvez ele tenha pensado em desistir. Mas mesmo assim ele continuou, não, vamos para mais um ano, vamos tentar novamente. Imagina a alma daquele homem, a mente dele. Aquele homem cansado de outra vez tentar e não conseguir. A quantidade de frustrações que vinham na vida dele tentar algo e não conseguir. Até que um dia, aparece um homem naquele tanque. Jesus aparece ali. E quando Jesus aparece, ele pergunta para o homem: você quer ser curado? Eu por muito tempo achava que essa pergunta de Jesus era meio óbvia. Porém, lendo o texto novamente, eu percebi que a pergunta de Jesus era muito mais para saber se ele havia desistido da cura dele ou não. Porque é muito comum ver pessoas que já tentaram fazer de tudo e não conseguiram, então elas adaptam a vida delas para viver da forma que elas estão, e elas não querem mais sair daquilo, elas querem permanecer daquele jeito. Então a pergunta de Jesus aqui nesse texto é muito mais para isso, para conhecer o coração daquele homem. Ele ainda quer ser curado ou ele já desistiu? Essa era a pergunta de Jesus, a única pergunta de Jesus. E então aquele homem, ele responde da seguinte forma, lá no capítulo 7, no versículo 7 ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. O cara estava esperando que Jesus fosse levar ele até o tanque. Isso mostra que, por mais que aquele homem continuasse tentando, as esperanças dele não estavam em Deus. As esperanças dele estavam no homem. E isso é muito comum hoje em dia, porque com o avanço da ciência, a gente tende a confiar mais em médicos do que em Deus. Eu não quero tirar aqui a importância de você ir no médico caso você sente alguma coisa. Você deve ir. Porém, a sua esperança não deve estar somente nos médicos. Sua esperança tem que estar em Deus. É Ele quem te deu a vida, é Ele que cura, é Ele que transforma. Sabe, como eu disse aqui, quantos estão
tentando restaurar o casamento, quantos estão tentando trazer os filhos de volta de uma vida errada. E aí você está procurando psicólogos, terapeutas e tudo quanto é gente, deve procurar, porém a tua esperança deve estar somente no Senhor. A esperança deste homem estava em homens. Ele só esperava que alguém o ajudasse a levar até a água para ser curado. Ele não confiava em Deus que poderia curá-lo de uma hora para outra. E ele achando que Jesus ia carregar ele até lá. Mas ele mal sabia que o homem que ele achava que iria levar ele até a água era a própria água da vida. Jesus vem ali oferecendo para ele algo pronto, algo puro. Ele não teria trabalho de ir até o tanque. Quando você estiver tentando e pensando em desistir, não coloque a sua confiança em homens, a sua esperança em homens. A sua esperança tem que estar firmada em Deus e somente em Deus. Talvez as suas tentativas tenham sido frustradas justamente por isso. Porque a sua esperança não tem sido depositada em Deus, mas tem sido depositado em homens, na ciência, em vídeos de autoajuda no YouTube. Onde tem sido colocadas as nossas esperanças? A esperança nos homens sempre vai falhar, mas a esperança que você tem em Deus, jamais vai ser frustrada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. E quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, a gente permite que o poder de Deus seja manifesto em nossa vida. Sabe, muitas coisas do que a gente passa, algumas coisas que a gente passa justamente porque Deus quer manifestar o poder dEle, a glória dEle na sua vida. Lá em 2 Coríntios, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 9, ali vai contar que Paulo, ele fala para Deus que ele tem um espinho na carne e que ele quer tirar aquilo, ele pede para Deus tirar, porque aquilo é uma fraqueza para ele. E Deus responde para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Certas coisas que a gente passa na vida, algumas frustrações que acontecem, quando Deus vem, Ele vem justamente para manifestar o poder dEle na tua vida, para mostrar para você que Ele é Deus e para mostrar para as pessoas que estão à tua volta de que Ele é Deus. É isso que acontece quando a gente coloca a nossa esperança em Deus. Os nossos planos não são frustrados, porque é Ele quem está com a gente. E ali nesse texto, após o homem responder Jesus fala para ele: levante e ande. Não importa quantas vezes você tentou, talvez aí na tua casa você esteja chorando, talvez você esteja aí em alguma área da tua vida pensando em desistir. E eu te convido a você colocar a sua esperança em Deus, onde a desistência não é uma opção. É Ele que vai te levantar, é Ele que vai te colocar de pé, é Ele que vai te guiar para onde você quer chegar. O seu casamento vai ser restaurado, o seu filho vai voltar para casa, você vai ter a família que você tanto sonhou. Você vai conquistar aquele emprego que você sonhou. Você vai conquistar aquele negócio que você quer montar há tanto tempo e não consegue. Você, jovem, vai conseguir a tua faculdade.
vai conseguir o teu primeiro emprego, vai conseguir o teu namorado, a tua namorada. Quando os teus sonhos, quando você está com a esperança em Deus, e sabe que só Ele é Deus, só Ele pode fazer o que você precisa, os teus sonhos estão alinhados com o dele. A tua vontade vai estar alinhada com a vontade do Pai. E quando a nossa vontade está alinhada com a vontade do Pai, as coisas fluem. Você que está doente por muito tempo, você tem buscado tratamentos, você tem ido a médicos, diversos médicos, e nenhum te dá a resposta que você quer. Deixe de colocar a tua esperança em homens, coloque a tua esperança em Deus. E não desista. Porque com Deus desistir não é uma opção, lembre disso, com Deus desistir não é uma opção. Coloque a tua esperança em Deus. E deixa o poder dele ser manifesto em tua vida. Deixa a glória dele ser manifesta em tua vida. Você vai ver o que Deus pode fazer em você e através de você. As pessoas vão ver Deus em sua vida. Não desista. Deus está te convidando hoje, Deus está te perguntando, e aí, você quer? Você ainda quer ou você desistiu? Ele quer te dar a mão, Ele quer te colocar em pé. Ele quer dar o que você tem tanto sonhado. Ele quer te proporcionar a vida que você quer ter. Não desista. Não desista. O pessoal da música pode ir subindo. Saiba que Deus não quer que você desista. Ele quer que você tente. E tente de novo. Ele diz, filho, tente de novo. Eu entendo, irmãos, eu sei que muita coisa que a gente passa em nossa vida nos frustra sim. Mas a nossa esperança precisa estar em Deus e somente em Deus. Onde a desistência não é uma opção. Deus está te dando a mão. Deus está te levantando. E te chamando para andar novamente. Não desista.